Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de Hermenêutica Bíblica 1. Hoje nós vamos abordar na lição de número 5, composição, conhecendo as partes. E aqui nós vamos estudar o fundamento do estudo bíblico. E as próximas 3 lições, nós vamos lidar com alguns aspectos do método sintético, ou do livro inteiro para o estudo bíblico. Podemos sintetizar a Bíblia e depois podemos analisar. Então, nós temos um método sintético, um método analítico, um método dedutivo de se estudar a Bíblia, onde o livro vai ser examinado. Nós vamos pegar um livro pequeno, e o livro a ser examinado será Abacuque, para mostrar a palavra sintético. Não deve nos alarmar, pois ele vem dos pequenos vocábulos gregos, que significam juntos, síntese, juntos. E por assim, sintético significa por juntos. Nesta e na próxima lição, empregaremos outras palavras, às vezes incomuns. Não desanime, caso não recorde ou conheça algum desses vocábulos. O mais importante é a ideia por trás dessas palavras. Caso você se lembre de alguma das palavras, ótimo. E se não se lembrar, servirão de fundamento a todo futuro estudo bíblico que você vier a fazer. Portanto, certifique de haver compreendido cada ponto antes de passar para o próximo. A vantagem também de se fazer a aula assim gravada é que você pode voltar o vídeo diversas vezes e assistir. Nessa lição, nós vamos abordar 3 textos. Primeiro, definindo o método do livro inteiro. Segundo, os princípios de composição. E o terceiro, grupos e recursos literários. Vamos começar como definindo o método do livro inteiro. Quando um arqueólogo vai cavar uma região à procura de restos de civilizações antigas, ele trabalha a partir de uma pesquisa ampla e geral da área até os mínimos detalhes, onde até o pó é peneirado em busca de artigos de interesse. Ele entra no local e faz um levantamento do terreno, então demarca seções, e o arqueólogo e sua equipe de trabalhadores, eles vêm, nunca começam uma escavação sem antes fazer essa cuidadosa pesquisa. Só então eles realmente cavam e procuram as coisas que eles querem achar. Cada achado é eventualmente examinado por completo, fotografado, registrado, mas o arqueólogo não chega aos detalhes até que tenha medido o feito e levantamento de toda a colina ou campo em que planeja trabalhar. Essa é uma comparação, pois o método sintético de estudo bíblico corresponde à pesquisa ampla e geral que o arqueólogo faz primeiro. O estudante da Bíblia é capaz de encontrar o tesouro de significado mais rico nos detalhes das Escrituras, quando primeiro vê o livro ou a passagem principal a estudar como um todo unificado. Lembremos-nos que sintético significa por junto. Portanto, o método sintético ou o método do livro inteiro fornece-nos uma visão geral do livro, como uma espécie de uma vista aérea do livro. Esse método pode ser usado como uma parte de um livro, se a parte for uma unidade, exemplo, como um salmo ou o Sermão do Monte, que pode permanecer sozinho. O primeiro passo no método sintético é ler o livro inteiro, escolhendo um livro curto para estudo, a fim de que você possa lê-lo
de uma só vez, ao chegar ao ponto de aplicar o método. Você estará procurando por informações específicas, enquanto relê o livro. Quando houver reunido as informações por escrito, você vai fazer um resumo, talvez tentar um gráfico simples, qualquer que seja a forma que usar para resumir, você terá uma boa compreensão geral do conteúdo e da mensagem do livro. Então, assim como o arqueólogo e seus tesouros, você poderá examinar cada seção, pequena seção do livro, em estudo e descobrir o que a Santa Palavra de Deus não pode ser exaurida. Enquanto vivermos, poderemos vir outra vez, de novo as passagens, a cada vez encontrar uma nova inspiração, encontrar algo novo no livro ou na passagem. Vamos então aos exercícios desta lição. Assinale as informações que dizem respeito ao método sintético. Letra A é o mesmo que o método do livro inteiro, certo? Pode assinalar essa. Trabalha com uma imagem geral, sim. O método sintético procura ver o livro como um todo, então também é a B. Estudo de detalhe particular, sim, o método faz isso. Visão panorâmica, a visão panorâmica, aquela vista aérea que se dá, não é? Posto junto, é o sentido do método. Procura por detalhes e todas estão corretas. Então aqui na 5.1 todas as alternativas estão corretas. 5.2, quando aplicar o método sintético, o seu plano de ação será ler o livro todo, escrever os títulos dos capítulos, escolher o melhor versículo. Sim, a A colocamos. Ler qualquer pequena porção, analisar cada detalhe. Não, a B não é. O livro todo de uma só vez, procurar informações específicas, fazer um resumo delas. A C também é. Então nós podemos colocar a C como a mais correta, em vez de escolher o melhor versículo. Não, vamos pôr a C, o livro todo de uma vez, procurar informações, fazer um resumo delas. Vamos ao texto 2, princípios de composição. Composição põe várias partes juntas para fazer delas uma coisa só, um todo. Uma composição pode ser uma pintura, uma peça musical, uma poesia, uma linguagem escrita. Qualquer que seja a composição, expressará unidade. Ela terá início, meio e fim. Se for uma obra de arte, terá várias partes que se fundem para formar uma unidade. Uma composição de palavras deve comunicar pensamentos. Deus concedeu ao homem a linguagem. Como a linguagem veio a ordem, o arranjo e os princípios que tornam possível a comunicação. Todo idioma tem ordem, embora um possa diferir do outro. As pessoas geralmente não consideram que os autores da Bíblia tivessem um plano em mente quando se sentaram para escrever o que sabemos ser a Sagrada Escritura. Damos a devida atenção à inspiração que é dada pelo Espírito Santo a esses homens, mas negligenciamos compreender que o Santo Espírito usou as habilidades dos próprios escritores. As Escrituras são inspiradas e o Espírito Santo usou os escritores, seu idioma, seu vocabulário e os estilos literários da época de cada um. Tinha de ser assim, porque o Espírito Santo estava comunicando a verdade. Comunicamos-nos com as pessoas utilizando as formas de linguagem que elas compreendem. Estou aqui me demorando na explicação dos princípios de composição, porque elas são importantes, tendo a certeza de que você reconhecerá muitas das ideias que esses princípios representam. Consideremos o apóstolo Paulo. Ele sabia que estava escrevendo cartas.
Ele usava o método costumeiro para cartas em seus dias. Suas saudações são bem semelhantes às saudações e epístolas daquele período encontrados por arqueólogos. Davi sabia que estava escrevendo poesia, hinos, cânticos, e já discutimos os aspectos da poesia hebraica, o paralelismo que havia, e discutiremos mais na lição 6. Moisés escreveu a lei de Deus em toda a intenção que ela se tornasse escritura, que fosse apreciada pelas pessoas como uma bênção e uma advertência. Vejamos, por exemplo, Deuteronômio 31, verso 24 a 26. E aconteceu que, acabando Moisés escrever as palavras dessa lei num livro, até de todas acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do conselho do Senhor, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde ao lado da arca do conselho do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Todos os escritores, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, escreveram com a plena consciência de estar escrevendo algo que comunicaria. Ora, quando escrevemos algo, procuramos ser claros. Existem princípios e arranjos simples que é bom conhecermos, porque eles tornam mais compreensível o todo. Nós usamos, talvez nem todos tenham aprendido seus nomes ou compreendido que eles são princípios de composição. Podemos comparar uma coisa com outra, podemos usar ilustrações, podemos repetir ideias, se realmente queremos que o leitor entenda o ponto que estamos enfatizando. Podemos advertir, podemos falar de coisas de outro modo, a fim de ajudar alguém a entender. Usamos todos os princípios de escrita, também chamados de recursos literários. Se realmente queremos convencer alguém da importância de nossas palavras. Bem, os escritores da Bíblia também fizeram a mesma coisa. Eles advertiram, ilustraram, repetiram, fizeram comparação, mostraram relação, declararam coisas de modos diferentes. Quando conseguimos ver alguns desses princípios como pista daquilo que o escritor bíblico estava tentando comunicar, começamos a ver as suas motivações por trás deles. Os olhos do nosso entendimento começam a se abrir enquanto observamos o poderoso uso que o Espírito Santo faz desses princípios. Vamos aos exercícios desse texto 2. De acordo com o que estudamos, a composição pode ser, tá aí, ó, todas, uma pintura, uma obra musical, uma poesia, todas estão corretas. 5.4. A composição de palavras deve comunicar, letra C, pensamentos. Agora, marque C para certo e para errado. 5.5. As escrituras são inspiradas, por isso, o Espírito não usou os escritores, sua língua, seu vocabulário e as formas de literatura de sua época para escrevê-los. Errado. O Espírito usou sim. 5.6. O Espírito Santo deu ao homem uma linguagem diferente para escrever a Bíblia. Errado novamente. 5.7. Aqueles que escreveram a Escritura tinham consciência de que estava escrevendo algo para ser comunicado. Certo. Vamos agora ao texto 3. Grupos de recursos literários. Comparação e contraste. Comparação envolve a associação de duas ou mais coisas, como fizemos aqui da arqueologia e a nossa análise, que é o método, que são de algum modo iguais ou semelhantes, essa comparação. Às vezes usamos as palavras como, mesmo, igual,
que dão-nos a ideia de que duas ou mais coisas semelhantes estão sendo comparadas. Ao ver isso, sabemos que a semelhança está sendo enfatizada aqui. Vamos a mais adiante. Pelo autor, ao conscientizar que está sendo feita uma comparação entre duas ou mais coisas semelhantes, dizemos: esse é um recurso de composição, a comparação. Podemos encontrar comparação em relação a pessoas, lugares, coisas ou ideias. A comparação é o primeiro dos 20 recursos de composição que abordaremos nessa lição. Cada recurso será explicado e ilustrado como um exemplo. Por exemplo, 1 Samuel 13:5, usando a palavra como o autor faz uma comparação entre quantidade de guerreiros e quantidade de grãos da areia da praia. Ele diz: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à borda do mar. Então, a comparação do tamanho do exército com a areia. Vamos lá. Contraste. Contraste envolve coisas diferentes. Às vezes, as coisas comparadas apresentam apenas pequenas diferenças. Noutras, porém, elas são totalmente diferentes. O contraste pode ser analisado por palavras como mas ou se não, antes, porém. A essência do contraste não está na palavra usada para assinalá-la, mas ao fato de que qualidades diferentes estão sendo enfatizadas. Assim, vejamos o contraste. Salmo 1. A estrutura inteira desse salmo baseia-se no contraste. As mesmas duas classes de pessoas, o justo e o ímpio, são contrastados no verso 1 e 2, no verso 3 e 4 e no verso 6. Note que o verso 2, o contraste foi analisado pela palavra antes, no verso, mas no 6, porém, olha só, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha a comparação. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, verso 1 e 2. Vamos ver outras composições que nós usamos. Por exemplo, repetição, alternância, continuidade e continuação. Esses 4 recursos literários são semelhantes, mas distintos um do outro. Repetição é a reutilização de palavras, frases ou expressões idênticas para dar a ênfase. A Bíblia faz muito isso, repete. E ela repete porque era uma técnica para memorizar. Por exemplo, no 2º capítulo de Abacuque, por 5 vezes soa a advertência. Ai daquele. Em Mateus 23, encontramos, vez após vez, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É uma energética repetição, trazendo unidade de pensamento à passagem. Isaías 9, 12, 17, 21, encontramos nesse verso a repetição da frase: nem com tudo isso se apartou a sua ira, mas ainda estava estendida na sua mão. Na alternância, vemos um tipo especial de repetição, de um padrão. Há aqui um belo exemplo disso em Lucas 1 e 2, onde encontramos intercalação e alternação entre os tópicos de João Batista e de Jesus. O anúncio do nascimento de João, o anúncio do nascimento de Jesus, o nascimento de João, o nascimento de Jesus. O uso do recurso da alternância fornece o contraste ou a comparação. É um ótimo recurso literário quando usado
efetivamente como Lucas usou. Em 1 João 2, verso 12 ao 14, o padrão de alternância entre filhos, pais e jovens, dos versos 12 e 13, repete no verso 14. Filhinho, escrevo-os, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. A continuidade é aparente nas passagens onde se repete o uso de termos mais ou menos iguais. Geralmente ela é vista na expressão de uma ideia repetida em termos similares. Pode haver um movimento em direção ao ponto na passagem. Por exemplo, Amós, capítulo 1, verso 3, 2, 6, há uma sentença repetida. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões e por 4 não retirarei o castigo. A mesma sentença repetida para Gaza, para Tiro, para Edom, para Amon, para Moabe, para Judá e finalmente Israel. Os pecados de cada grupo são de certo modo diferentes, mas o padrão é o mesmo. O movimento indica que a condenação chega cada vez mais perto de Israel, o povo com quem Deus se preocupa intensamente. Portanto, continuidade e o reuso das palavras ou frases similares para expressar a mesma ideia. Exemplo, Hebreus 4, 1 a 11. O tema representado de diferentes maneiras, trazendo continuidade à passagem, e o tema ali é o descanso. A continuação envolve o tratamento estendido de um tema em particular. Desenvolve-se o tema após introduzi-lo. A essência da continuação é o progresso através da extensão. Já estudamos o paralelismo em conexão à poesia hebraica. A continuação acha-se intimamente relacionada ao paralelismo sintético, onde o pensamento é uma linha, é construída sobre a seguinte ou nela estendido. Ao estudar uma passagem das Escrituras, desenvolvo o hábito de indagar o que está sendo feito aqui. Ao ver que o autor está tomando uma ideia, movendo, estendendo, desenvolvendo, e ela está sendo utilizado, o princípio da continuação. Encontramos isso especialmente em narrativas ou passagens históricas. Em todo o livro de Jonas, vemos também o recurso da continuação. Exemplo, Jonas 1:3. Vemos a progressão das ações separado de Jonas. Ele se dispõe a fugir do Senhor. Vai para Jope, encontra um navio de saída para a Espanha, Tarso. Paga a passagem, embarca nele. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Notou a continuidade? Muito bem, vamos a outras figuras que são usadas. Clímax e crucialidade. O clímax envolve alcançar o ponto crítico de uma narrativa, uma história. Seria o ponto de interesse mais elevado. O autor constrói do menor para o maior, até chegar ao ponto máximo de interesse e importância. Então, há um breve período em direção ao fim, onde as coisas são ligadas e a tensão é aliviada, e vemos como tudo se resolve. Mas o clímax é o ponto crítico. O livro de Êxodo é arranjado como um clímax. O seu ponto alto está no capítulo 40, versos 34 e 35, após a narrativa de sair do Egito, a entrega da lei, as instruções, os detalhes do tabernáculo. A nuvem cobre a congregação e deslumbra a luz da presença do Senhor,
que enche a tenda, o tabernáculo, e esse é o clímax do livro. Marcos, capítulo 1, verso 14 ao 45, a passagem também desenvolve-se em rumo a clímax. Começa com Jesus a pregar, depois ele chama os discípulos, Jesus mostra sua autoridade, espalha a notícia, os feitos de Cristo, Jesus prega nas aldeias, ele cura os enfermos e finalmente pessoas de todas as partes vêm a Cristo. É o clímax. Vamos à crucialidade. Crucialidade é o relacionamento ao clímax, mas encontra-se mais em passagens de ensinamento do que em narrativas ou histórias. Nos trechos do ensino, ele seria o ponto central da discussão, o eixo em torno do qual gira o assunto discutido. Em uma carta como Gálatas, há muitos pontos importantes, porque há subdivisões na discussão principal, mas o ponto crucial está no centro de toda a epístola, é Gálatas 5:1. Liberdade é que temos, Cristo nos pôs livres. Os 4 primeiros capítulos levam-nos ao ponto central. Contudo, há outros pontos fundamentais ao longo de todos os ensinamentos de Paulo aos Gálatas. Um deles encontra-se em Gálatas 3:16. Paulo vinha mostrando que a lei de Israel era insuficiente para a salvação. Está, de fato, relacionado com a morte de Cristo. Então, ele continua a mostrar como as promessas de Deus feitas a Abraão foram direcionadas a Jesus Cristo, em quem tudo se cumpriu. O verso crucial de qual tudo isso depende, sem qual tudo desmoronaria, estaria em Gálatas 3, verso 16. As promessas foram feitas ao descendente de Abraão, singular e não plural. Logo, crucialidade é o ponto central, o eixo nas passagens de ensino. Ela também pode ser encontrada em narrativas ou histórias, não como clímax ou ponto alto, mas como ponto crucial. No livro de Ruth, por exemplo, há uma crucialidade quando Boaz senta-se ao portão e negocia com outro parente. Se as coisas não forem bem nesse ponto, tudo se desmorona. Esse é o ponto crucial do livro de Ruth. Outro exemplo, João 11, 45 ao 54. O verso 54 mostra como o curso do ministério do Senhor mudou drasticamente, porque ele não estava mais fazendo tudo o que fazia. Esse verso é um ponto crucial, é o ponto que mostra a crucialidade. Jesus, pois, não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou dali para a terra junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os discípulos. Esse é o ponto crucial de João 54. Falemos de outras composições ou figuras, como a particularização e a generalização. Particularização é quando um pensamento se move do geral para o particular, bem semelhante ao estudo sintético, onde partimos da pesquisa do livro inteiro para o estudo dos detalhes. Na particularização, o movimento vai do todo às partes, do geral ao específico. Noutras palavras, podemos ter uma generalização, tal como todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23, mas fulano pecou ou eu pequei, desse ao específico. Isso é particularização, chama o pensamento dedutível. Exemplo, Mateus 6, 1 a 18. Jesus particulariza o tema de seu ensino, o desempenho dos deveres religiosos, aplicando os deveres específicos da caridade, da oração e do jejum. Vamos agora à generalização. É o movimento do pensamento indutivo, indo do exemplo específico ao princípio geral. É o inverso da particularização, que vai do geral para o específico. Aqui vai do específico para o geral. Exemplo disso, Tiago 2.
Inicia o capítulo 2 com exemplos específicos de conduta correta. Tratar as pessoas com amor, honrar os pobres, amar o próximo, obedecer os mandamentos. Ele parte dessas atitudes específicas ao princípio geral, no último verso do capítulo, que se trata da concepção que a fé sem as obras é morta. Falemos mais outras duas, casualidade e comprovação. O princípio da casualidade procede da causa para o efeito. Ele lida primeiro com o motivo de alguma coisa e então com o resultado dela. Vemos isso em Abacuque 2, verso 5. Passagem que fala do homem, que não se farta, junta de si todas as nações, congrega-se todos os povos, causa, ganância, efeito, guerra. Exemplo, Abacuque 2,17. Na primeira parte desse verso, vemos repetir o padrão da causa ou efeito. A Babilônia cometera violência, derramara sangue a fim de despojar outra nação. Agora experimentaria o mesmo sofrimento e seria aterrorizada pelos animais selvagens. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá e a destruição dos animais ferozes assombrará. Vamos ao comprovação, que é o inverso da causalidade. A comprovação move-se do efeito à causa. Algo acontece, a razão disso é explicada mais tarde. Porque é uma palavra-chave no uso do recurso literário. Eu digo, meu dedo dói. Alguma pergunta? Por quê? Eu respondo, porque foi queimado. É uma ilustração simples, mas aqui mostra a progressão. Exemplo disso, Abacuque 2,17, a segunda parte do verso, mostra a comprovação da causa, que fora o sangue derramado, a violência feita à terra e seus habitantes, por causa do sangue dos homens e da violência, para com a terra, a cidade e todos os seus moradores. Vamos a outra figura aqui de linguagem ou composição, a instrumentação. Envolve os meios, as ferramentas, os instrumentos utilizados para fazer algo acontecer. As palavras-chave são através ou por, na última frase. Vejamos, Tiago 3,5. Vejamos como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Nova versão internacional. Nesse verso, por indica o que seguirá, que é instrução ou instrumentação. Outro exemplo, Tiago 2,21. O autor cogita se as obras forem instrumentação, através da qual Abraão foi justificado. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Vamos a outra figura, explicação. Explicação esclarece, analisa ou explica. Por exemplo, em Lucas 2,4, vemos sobre José indo a Nazaré, a Galileia. E diz aqui a explicação, porque era da casa e família de Davi. Outro exemplo, Mateus 13,58. Esse verso explica por que Jesus não operou muitos milagres em sua própria cidade. Porque o povo de lá não tinha fé. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Preparação. Preparação é o material introdutório, preliminar ao restante sessão ou do livro. Por exemplo, Lucas 1, verso 1 a 4. O evangelista dá uma pequena introdução preliminar, dizendo qual é o seu propósito, sua metodologia, e o texto não é parte da própria narrativa do evangelho, mas sua preliminar. Outro exemplo, 1 Coríntios 1, verso 1 e 2. A epístola inicia com uma preparação que exemplifica bem a descrição que fazemos do termo. Paulo, chamado apóstolo Jesus, pela vontade de Deus, irmão sócio à igreja de Deus que está em Coríntio. Resumo. O resumo trata de condensar as informações de forma abreviada. Resumimos aquilo que já escrevemos ou dizemos. Somos concisos, sucintos, destacamos a essência,
Por exemplo, Gênesis 45 é um capítulo sumário de toda a história de José. Ele declara, de modo resumido, tudo o que levou a esse ponto. Josué 24, 1 a 14, antes de exortar o povo a temer ao Senhor e o servir, Josué resume o que Deus fez por seu povo desde o tempo de Abraão. Outro método, interrogação. Interrogação é o ato de fazer pergunta. Às vezes, os autores bíblicos fazem uma indagação, acompanham uma resposta. Paulo faz isso com frequência. Encontramos exemplo em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé, e imediatamente ele dá a resposta. Isso chama-se pergunta retórica. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Outras interrogações são retóricas. Significa que a resposta é tão óbvia que a pergunta não necessita ser respondida. Por exemplo, Gálatas 3:5 é um exemplo. Aquele, pois, que dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui a resposta é óbvia, pela pregação da fé. Vamos aos exemplos. Malaquias 1, nesse capítulo, os versos 2, 6, 8, 13, constituem exemplos de interrogação. O filho honra o pai, o servo, o seu senhor. E se eu sou pai, onde está minha honra? Pergunta. E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Outra pergunta. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesmo Senhor é desprezível. Malaquias 1, 6, 7. Vamos a outra figura de composição, linguagem, harmonia. Envolve unidade, por acordo ou consistência. Quando um argumento é apresentado e outros argumentos que se seguem na passagem, deve concordar com ele. Isso recebe o nome de lei da harmonia ou lei da verdade. Ela certifica que todas as partes digam a verdade. A escritura inteira ilustra a harmonia, e a harmonia é claramente vista em passagens onde há problema e uma solução, doença, remédio, promessa e cumprimento. Exemplo, Romanos 3, 21 ao 31. Essa passagem é parte de um exemplo de harmonia. Ela é a resposta ou a solução do problema da culpa e da condenação descrita por Paulo em Romanos 1, 18 ao 3, 20. Vamos a outro ponto, a principalidade. Não é apenas uma ideia principal sozinha, mas uma ideia principal apoiada por outras ideias subordinadas. É o domínio, a subordinação, um esboço e uma boa ilustração de principalidade. Um cabeçalho principal destaca os seus subtítulos, mas eles contribuem com detalhes. Nas escrituras, esse recurso é literário, é ilustrado por parábolas de Jesus. Já aprendemos que cada parábola ensina uma lição principal ou dominante. A lição que a parábola pretende ensinar é posta num cenário de detalhes menores. Tudo isso ajuda a compor a parábola, mas a lição dominante destaca-se. Na interpretação das escrituras, é importante treinar os olhos e a mente para focar naquilo que é um assunto central ou essencial, ser capaz de identificar as coisas secundárias ou subordinadas. Exemplo, Mateus 13, 47, 50. Na lição ensinada nessa parábola, a ideia principal é a separação do justo dos maus no final dos tempos. Os pontos subordinados são informações sobre os pescadores, a rede, os peixes e os cestos. Embora todos esses detalhes ilustrem a lição da parábola, eles não são essenciais ao que ela ensina. Vamos à radiação. Na radiação, tudo se move ou aponta em direção a uma coisa
ou para longe dela. Os galhos de uma árvore, os raios de uma roda são exemplos visuais de radiação. Nas Escrituras, o Salmo 119 demonstra belamente esse recurso. No seu 172 versos, acho dividido em 22 estrofes, todas elas radiam do mesmo ponto ou tema a grandeza e a excelência da lei de Deus. Vamos a João 15:5, retratando Cristo como a videira, o tronco, a qual acham-se ligados os crentes, representados pelos ramos da videira. Esse verso usa o recurso literário da radiação para ensinar que todos os crentes devem permanecer em Cristo, a fim de produzir frutos espirituais. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais uma observação sobre os recursos literários, você descobrirá que eles se sobrepõem. Por exemplo, podemos encontrar a mesma pergunta feita várias vezes. Isso seria uma sobreposição de interrogação e repetição. Talvez uma ou outra seja dominante. Procure notar esses recursos literários enquanto lê. Finalmente, aspectos individuais de composição são às vezes considerados princípios de composição e, noutras vezes, recurso literário, como nos casos da comparação e repetição, demonstrado nessa lição. Vamos agora aos exercícios. Assinale as alternativas corretas. Comparação, aqui, letra B, envolve a associação de duas ou mais coisas parecidas. 5.9, contraste. Envolve a associação, aqui não. A letra C, abrange as diferenças entre coisas, contraste. Leia atentamente as afirmações a seguir, indique que elas referem contraste, repetição, comparação. Envolve a associação de duas ou mais coisas iguais. Aqui pode ser comparação, número 3. Demonstra como mesmo que igual. Novamente, comparação, número 3. Abrange as diferenças entre coisas. Contraste, número 1. É o uso repetido de palavras, 2. Então, 5.10 é 3, 5.11 é 3, 5.12 é 1, 5.13 é 2. Coloca aí. Vamos a 5.14. Continuidade é a mesma coisa que continuação, a mesma coisa que paralelismo. Sim, letra C. Tá, todas estão corretas, não é? A mesma coisa para continuação, uso de repetição e a mesma coisa que paralelismo. Todas estão corretas. 5.15. Chegada ao ponto crítico de uma narrativa chama-se letra B, crucialidade ou clímax. 5.16, o princípio que parte da causa para o efeito chama-se generalização, letra D. Leia atentamente o quadro a seguir, depois enumere as afirmações, indicando qual recurso ela se refere. É partir do pensamento geral para o particular. Aqui é a particularização, letra B, na 5.17. 5.18 é o movimento de pensamento indutivo. Aqui é a causalidade, letra A. Parte da causa para o efeito é a comprovação, letra C. É o inverso de causalidade, seria a comprovação, que é o inverso da causalidade, parte da causa para o efeito, é a generalização, é o movimento de pensamento indutivo, aqui é a comprovação e a partir do momento, sim. Muito bem, vamos ao 5.21. O recurso literário que condensa
as informações de uma forma abreviada, chama-se recurso literário, que condensa, letra C, resumo. Vamos à revisão da lição. A instrumentação faz o quê? Envolve meios e ferramentas que utiliza para fazer alguma coisa acontecer. Letra C. Vamos a enumere as afirmações indicando qual recurso se refere. 5.23. Envolve os meios, ferramenta que utiliza para fazer algo acontecer. Já falamos. Letra D. Instrumentação. Esclarece, analisa e explica. Já está falando. Explicação. B. 5.25 é o material introdutório preliminar à recepção do livro. Nós chamamos isso de preparação. Letra G. 5.26 é a condensação das informações numa forma abreviada. F. Resumo. É fazer perguntas. Aqui, perguntas é H. Interrogação. Envolve unidade pelo acordo ou consistência. Harmonia. Letra A. Envolve uma ideia principal apoiada por outras que são subordinadas. É a C. Radiação. Todas as coisas se movimentam em direção determinada. Essa é a C. Radiação. Envolve uma ideia principal. É a principalidade. Letra E. 5.29 é E. 5.30 é C. Radiação. 5.31. Qual desses termos melhorar e aplicar o método sintético de estudo? Aqui é visão panorâmica, letra A. O primeiro passo do procedimento do método sintético é ler o livro todo de uma vez, letra C. 5.33, ilustração, repetição, precaução, são princípios importantes de composição, são pistas para aquilo que o autor bíblico estava tentando comunicar, letra C. 5.34, qual é o recurso de composição que associa as coisas parecidas? Comparação, letra B, comparação. Com isso, concluímos. Se você assiste aula para ganhar conhecimento, parabéns. Se você é aluno, tire 10, 15 minutos de intervalo e volte. Se você não é aluno, mas gostaria de ser, entre em contato conosco. Nós daremos acesso à plataforma digital, acesso ao WhatsApp, para você obter avaliação, e assim você estuda e pode obter o seu certificado. Amém? Daqui 10, 15 minutos a gente volta com a lição de número 6 de Hermenêutica Bíblica 1. Na lição 6, nós vamos tratar da síntese, ou juntando as partes que falamos no método sintético. Muito bem, acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Acione para acessar mais aulas como esta, mais cursos da ETAD, mais revista Escola Dominical. Nós temos muito material para você estudar a Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist, vai lhe aparecer 267 pastas, com um total de mais de 8.130 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.